Fique de pé, pegue a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração de fé. Pega a sua Bíblia, se está no celular, no tablet, no papel, não tem problema, vamos lá. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se sentar. Hoje nós vamos caminhar meditando um pouco na vida e alguns princípios que uma preciosa mulher da palavra tem para nos, que ficou um registro para nós aprendermos com ela. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida de Ana, a mãe de Samuel. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Nós vamos ficar entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Primeiro nós vamos ler o capítulo 2, dos versos de 1 a 9. Diz assim: Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor, no Senhor da minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. E não falem tão orgulhosamente, nem saiam das suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Gostaria de começar essa história pelo final. Aqui nós vemos uma oração de uma mulher que tem uma experiência profunda com o Senhor Deus. Uma mulher que numa oração como essa se mostra uma mulher forte, uma mulher determinada. Mas lá no início dessa história, nós vamos ver o oposto. Nós vamos ver uma mulher fragilizada, nós vamos ver uma mulher vivendo sobre um processo de humilhação, um processo de confronto na sua maior dor. E esta mulher, ela toma algumas decisões na sua vida, dentro deste processo de sofrimento e de dor, que podem nos ensinar muito na nossa caminhada. Na nossa caminhada como indivíduo, na nossa caminhada como família, na nossa caminhada como irmãos em Cristo, na nossa caminhada no mercado de trabalho. Algumas decisões que nós podemos tomar, algumas escolhas que nós podemos fazer e aprender com essa mulher. Então, voltando para o capítulo 1, nós vamos rapidamente um panorama, um contexto histórico. Ana está vivendo num momento onde os juízes estavam terminando o processo ali de nortear, de conduzir o povo de Israel, e começa o ano profético, o tempo profético na vida do povo de Israel. E ela vive numa cultura de poligamia. Então, o que aconteceu? Ana se casa com seu marido Eucana.
e ela é estéril. E para que perpetuasse aquela geração do seu esposo, ele tem a segunda mulher, que se chama Penina, que pode gerar filhos. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que ele amava mais a Ana do que a Penina. Mas a Penina, como diriam algumas pessoas, era uma mulher custosa. Ela se utilizava deste benefício, dessa condição de poder gerar, para se impor em cima daquela mulher que era a primeira esposa e que de fato tinha um amor declarado pelo marido o tempo todo. Tanto é que todas as vezes que eles subiam para ir ao tabernáculo, como família, sacrificar, ter o contato, seu esposo dava a Penina e aos seus filhos uma porção e a Ana uma porção dobrada para apresentar. E ele era declaradamente tendencioso em amar mais essa mulher. Mas essa mulher vivia uma profunda angústia no seu coração. Porque numa época onde ser estéril era uma vergonha, era realmente algo que expunha a mulher na sua principal função, seu principal objetivo de existência. Ela estava ali para ter filhos e dar continuidade àquela família. E essa mulher se vê frente a isso. Muitas vezes nós estamos inseridos em alguns contextos de vida, onde nós estamos recebendo algum tipo de pressão, algum tipo de afronta. E quais têm sido as nossas escolhas e quais foram as escolhas de Ana e como ela pode nos ensinar? O primeiro princípio que a gente pode aprender com Ana, ela soube conviver com a pressão e a adversidade. A sua alma estava machucada e ferida. Mas em momento algum aqui, a gente vê que ela estava reagindo a este sofrimento no sentido de se voltar contra essa mulher, bater boca com ela. Ela entendeu que ela tinha que buscar a solução de uma outra forma. Não seria se justificando, usando deste amor que o marido tinha preferencialmente por ela, pela condição que ela podia, eu sempre tenho mais para oferecer a Deus em sacrifício do que você. Momento algum, ela usou do mesmo artifício que aquela que Penina usou contra ela, que era chantagear, contrapor contra algo que ela tinha. E eu comecei a refletir sobre a nossa vida. Como que nós temos a justiça própria e nós reagimos no momento de humilhação, no momento de confronto, em que a gente é tocado onde mais dói. Como tem sido a nossa reação? A quem a gente recorre? Como a gente reage? E quando eu fiquei pensando, aqui, tentando contextualizar, quando o seu marido fala com ela, Ana, por que você está assim? Eu, por um acaso, não sou melhor para você do que 10 filhos? Porque a tristeza estava tomando conta do coração dela. Então, ela tem um choque de realidade. E ela resolve tomar algumas atitudes. Naquele momento, ela não reagia, mas ela permitiu que a tristeza e a angústia tomasse conta do coração. Ela estava angustiada. Ela estava triste. Ela nos ensina que não vale a pena reagir em algumas circunstâncias e usar a justiça própria e usar argumentos que são terrenos e que vão gerar mais conflito na situação, mas ao mesmo tempo ela se fecha no seu mundo e se fecha na sua dor, ao ponto do marido confrontar nesse sentido. E aí, nós podemos ver aqui um segundo princípio. Ela resolve se posicionar em Deus
não se conformando com as circunstâncias. Ela busca na fonte que é Deus e no lugar certo. Então, vamos ver aí no capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim: eles subiram para Siló, para poder ir lá fazer, o tempo, estar no santuário. E ali, olha só o que acontece. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de sua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ana, então, vivendo esse momento de angústia, de pressão, eles se dirigem àquele tempo de consagração, de estar ali no templo. Ela sozinha vai àquele lugar, provavelmente logo após o tempo de comer ali, não devia ter nenhum momento de encontro com muitas pessoas, mas o sacerdote estava sentado ali à porta, Eli, e ela começa a derramar o seu coração diante daquele que pode mudar toda a história. Diante daquele que pode curar as feridas. Diante daquele que pode nos dar a direção. Diante daquele que nos dá o verdadeiro conforto. E a angústia da alma dela é tão grande que ela não consegue nem emitir sons. E aí começa uma questão que ela começa a derramar o coração. E ela fala: Senhor, Deus Todo-Poderoso, a minha dor é tão grande, mas se o Senhor mudar a minha sorte, eu vou te devolver essa criança. E eu fico pensando nesta promessa que essa mulher faz. Pensa, tem um sonho de ser mãe, de gerar, mas ao mesmo tempo, ela confia tanto nesse Deus, que Ele pode fazer esse milagre, que ela promete: eu vou devolver para ti. E ela morava ali perto, ela não acompanharia 100% o crescimento daquele filho. Mas ela faz a escolha de reconhecer que o melhor lugar, se ela tivesse um filho, para ele estar, seria na presença de Deus. E ela derrama o seu coração. Então ela nos ensina a nos posicionar em Deus. Ela se posiciona, ela sai de um sentimento de conformidade, de angústia, de depressão, de fechar no seu próprio mundo. E ela começa a entender que há um lugar onde há fonte de vida, onde há fonte de esperança, onde ela pode colocar as suas dores, pode colocar o seu coração, o seu clamor, e ela seria ouvida. E naquele momento do seu clamor, o outro, que é o sacerdote, que vem com um contexto, onde eu estava estudando sobre, e alguns teólogos falam, que provavelmente, especulações, ele estava tão acostumado com os filhos, dando trabalho, bebendo, estava todo vivendo uma circunstância, que quando ele olha para ela e vê ela chorando e balbuciando, ele acha que ela está bêbada no primeiro momento. E aí ela é julgada por aquele que, de uma certa forma, ela esperava ser acolhida. E aí eu também começo a pensar, nós como igreja, será que nós temos olhado para o outro com esse olhar de acolhida ou de julgar aquele momento do nosso irmão? Que o Senhor nos ajude a ter um olhar de amor e compaixão. Abrindo um parêntese aí. Que quando a gente
perceber a dor do nosso irmão, que nós possamos ter acolhimento, que nós possamos receber essa pessoa. E aí ela explica para o sacerdote, né? Vamos ler aqui, continuar lendo. Enquanto continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana então respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Interessante que, diferente do início dessa história, nesse momento Ana se posiciona. Porque ela sabia que era o lugar dela se posicionar. Ele olha, o sacerdote olha para ela, julga a situação, vem exortar e ela fala: não é isso que você está pensando. Eu estou aqui. E ela comunica: eu estou num lugar onde eu preciso abrir o meu coração e colocar as minhas angústias. E aí vem a parte linda, que é um terceiro princípio, que ela recebe uma palavra e uma promessa. Quais são as promessas do Senhor sobre a sua vida? Quais foram as palavras que Deus já deu a você e que muitas vezes você guardou? Você não tem se firmado nessas promessas. Algumas delas nós temos aqui na palavra bem claras. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos guardaria todos os dias, como a gente orou cantando, a nossa entrada e a nossa saída. Que a nossa geração será uma geração bendita do Senhor. São promessas que nós temos e que muitas vezes a gente continua se firmando na circunstância e deixa a promessa. Mas naquele momento ele não sabia qual era o pedido, mas ele disse que o Senhor ouça e responda conforme aquilo que você pediu. Quando a gente está no lugar certo, falando com a pessoa certa, buscando na fonte certa, nós vamos ter o sim, o não, o espere do Senhor para nos dirigir. Mas quando a gente fica indo para todo lado, abrindo o coração muitas vezes com o outro, ao invés de focar no Senhor, não que nós não devamos ter pessoas de confiança, parceiros de oração, pessoas que, mesmo porque a palavra fala, confessai os vossos pecados, que na relacionamento há cura, há transformação, mas naquele momento da vida dela, ela precisava ter essa experiência face a face com o Pai. E ela se posiciona, se firmou na promessa que foi proclamada a ela. E é lindo que a palavra diz que ela levanta dali diferente. Diferente. As suas emoções começam a ser restauradas. Ela começa a trocar o choro pelo riso, a angústia pela confiança que Deus cumpriria a sua palavra. Meu querido, minha querida, todos nós temos situações na nossa vida. A palavra de Deus fala que nós teríamos aflições, que o choro ia durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas muitas vezes nós estamos permitindo que isso nos tome de tal forma e nos deixamos de nos posicionar em Deus.
Comece a experimentar disso, posicionar-se em Deus naquilo que Ele te prometeu. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Quando você olhar para um filho que está ali numa situação que vai contra aquilo que você ministrou, planejou e pensou para a vida, numa situação de rebeldia, de afastamento, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos são herança do Senhor. Eles são como flechas na mão do guerreiro. Eles vão seguir o caminho do Senhor. Comece a trazer a sua memória e declarar aquilo que a palavra diz. Seu casamento. O Senhor disse lá atrás, não é bom que o homem esteja só, falirei uma auxiliadora que lhe esteja idônea. O casamento, a família está no projeto de Deus, no centro da vontade de Deus. Comece a se posicionar como uma família que teme ao Senhor, um casamento restaurado. A sua vida, se você está vivendo uma tristeza, uma angústia, eu não aceito. Eu vou procurar na fonte que é o Senhor, eu vou procurar alguém para me ajudar. Eu vou me posicionar saindo deste lugar de vítima, de angústia, de olhar para si e levantar a cabeça e ver as possibilidades. E contemplar aquilo que Deus tem para mim e aquilo que Deus tem para você. Tudo pode dizer o contrário, mas eu sei em quem tenho crido. Tudo pode dizer que não é assim, que esse negócio não é bem desse jeito. Mas a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus é a verdade. Ela não contém a verdade. Ela traz luz no meio de uma situação de trevas. E Ana, ela aprendeu a se posicionar em Deus e naquele momento, com aquele homem de Deus que poderia ser boca do próprio Deus e profetizar na vida dela algo que ela buscava. E ela se apropria desta palavra. E é lindo que praticamente, imediatamente, quase pouco tempo depois, ela fica grávida. E aí vem Samuel. Samuel, aquele que seria um escolhido de Deus para poder guiar uma nação até que eles pedissem um rei. Aquele que seria que desde pequeno, sensível ao ouvir a voz de Deus, ao ponto de Deus comunicar a ele como criança e não comunicar com o profeta Eli. Por quê? Porque aquela mãe gerou esta criança totalmente dedicada, consagrada para o serviço do reino. Nós pais, será que nós temos realmente entendido que nós somos só mordomos dos nossos filhos, que eles são do Senhor? Que eles têm um propósito muitas vezes maior que o nosso próprio propósito? Ou a gente tem ali, né? Debaixo da minha asa está tranquilo. Ou nós temos projetado esses filhos como flecha. Eu sou exemplo de uma flecha. Já contei para algumas pessoas, a minha mãe, ela só é a única filha mulher da minha avó. Foram 4 homens e a minha mãe. E eles moravam numa fazenda no interior de Minas, que quando ela nasceu nem tinha como registrar, ela foi registrada numa cidade chamada Açaraí, que é pequenininha, perto de Aimorés, que é uma cidade um pouco maior. Só, o Charles já contou aqui, minha mãe chama Sirene. Sirene com S, de ambulância. E quando a minha avó estava grávida da minha mãe, pensa, naquela situação, não tinha pré-natal, não tinha nem noção do que vinha. E então, uma missionária chamada Sirene vai àquele vilarejo falar do amor de Deus. E aquele vilarejo é muito impactado com a presença de Deus. Muitas pessoas se convertem. E minha avó fica muito feliz. Quando a missionária vai voltar para casa,
acontece um acidente e ela morre. E minha avó fala assim, se essa criança for uma menina, vai chamar Cirene e vai ser uma missionária. Nasce quem? A Cirene. E minha mãe cresceu ouvindo esta promessa. Vai para Belo Horizonte na sua adolescência para poder estudar, para ter melhor condições. Vai morar na casa de um pastor. E ali, sozinha, vai crescendo, conhece meu pai. Casa-se com meu pai num congresso de jovens. Ali meu pai era de uma igreja, minha mãe da outra, se conhecem. E acabou que ela, por um tempo, ela deixa de cumprir esse propósito. Mas só que a sua alma o tempo todo angustiada. Meu Deus, né? Engravida logo após que casa, 4 filhos, meu pai viajava muito. Mas ela lembrava da promessa. Depois, de vários anos de casamento, eu tinha por volta de 17, 18 anos, o meu irmão mais velho já estava trabalhando há um tempo. Ela começa a cumprir esse ídolo de Jesus, indo ministrar em alguns lugares no Brasil, mas com muita luta. E um dia o Senhor fala com ela, um dos teus filhos irá. Eu vou permitir que se cumpra também na vida dos teus filhos. Você é minha missionária, aqui onde eu tenho te plantado. A rua toda foi convertendo, gente. Ela foi de casa em casa e foi evangelizando, ia para o salão arrumar o cabelo, a unha, evangelizava. É uma evangelista nata. E quando a gente veio aqui em Curitiba, mudou para cá, naquele momento, o Senhor trouxe à minha memória essa história. A promessa se cumprindo de geração em geração. Eu sou uma flecha. Minha irmã, a outra está lá na Europa, lá na Espanha. Os outros 2 em Brasília, cuidando dela hoje. Mas hoje eu posso ser a representação, junto com a minha família, desse ID, dessa missionária, que foi gerada lá pela minha avó em oração e pela minha mãe. Entende? Que ela não abriu mão desse sonho, dessa promessa do Senhor para a vida dela. Então, muitas vezes, os nossos filhos vão além daquilo que o Senhor também tem para nós. Mas ela projetou, nós todos somos entregues ao Senhor. E como mãe, eu fico imaginando, e a Esther já fala em ir. Ela já tem um entendimento que talvez ela não fique conosco na sua juventude e fase adulta, porque ela tem esse entendimento que nós precisamos cumprir esse ídolo de Jesus. E Ana, é lindo porque depois ela ainda tem mais 2 filhas e 3 filhos, ela fica com 6 filhos, né? O Senhor supre ali aquele sonho de viver a maternidade intensamente. Mas ela entendeu que se aquela criança viesse como uma resposta de um clamor, ele teria algo mais para fazer além do que ela poderia. E é lindo ver isso. E o 4º princípio que a gente pode aprender, que ela teve um coração grato e obediente ao Senhor. Muitas vezes, quando a gente recebe a bênção, recebe a resposta, a gente, como os 10 leprosos, né? Essa semana o Charles foi lá no Rocio, depois que ele ministrou, e ele fez um videozinho com essa reflexão. Quantas vezes a gente esquece de voltar onde a gente foi abençoado, onde a gente conquistou com a gratidão? E é lindo que aqui em 1 Samuel, ainda no 1, dos 26 ao 29, disse, ela leva Samuel lá para Eli, né? E aí fala assim, e ela lhe disse, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida. Será dedicado ao Senhor, e ali adorou ao Senhor.
Ela podia ter tido uma amnésia proposital, né? Como que eu vou fazer? Já me deu, deixa eu criar esse menino. Não, ela cumpre com a sua palavra. E ela leva ali, e ela testemunha ao sacerdote. Aqui está o resultado da minha oração e da palavra de bênção que você ministrou à minha vida. Nós precisamos pedir ao Senhor para ter um coração grato. Um coração grato por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Um coração grato pelo cuidado. Um coração grato pelos livramentos visíveis e invisíveis. Um coração grato porque no processo, muitas vezes de dor e sofrimento, nós estamos sendo forjados e aperfeiçoados nele. Que a gente possa realmente entender que é Deus, em sua soberania, que permite que nós passemos por tudo que a gente passa. Nada foge ao controle dele. Nada, absolutamente nada. Tudo que nós temos vivido nesse ano tão diferente, não fugiu ao controle eterno, soberano de Deus. Mas eu posso buscar nele, Senhor, o que tu tens para me ensinar? Uma das lições que eu tenho aprendido com este tempo é que o Senhor tem nos chamado para um relacionamento face a face com Ele. Um relacionamento de aprender a ouvir a voz dEle, escutá-lo no nosso secreto. Cuidado, queridos, com deixar que neste tempo você mude o seu foco e se preocupe tanto e ouça tanta pregação, tanta live, tanto nos é oferecido, que bênção que isso tem, a gente tem acesso, que muitas vezes vem, mas e o seu tempo aprendendo do Senhor, se derramando e ouvindo o que Ele tem para você, o que Ele quer revelar a você. E Ele tem revelado. Eu tenho ouvido vários testemunhos de pessoas que estavam até então, nesse ativismo louco, não tinha nem tempo, né? Para nada, levantava, já ia, já corria, já lia um versículo, tá bom, e vamos lá para o trabalho, e corre, e almoça de qualquer jeito, e volta para casa cansado, e cuida, e volta, e dorme. E estavam. Agora o Senhor nos voltou para dentro da nossa casa. Para o nosso secreto, para conviver com a nossa família. O que Ele tem para nos ensinar nesse tempo, como filhos amados dEle? Que Ele quer relacionar conosco, restaurar o relacionamento da nossa família e trazer essa comunhão, esse relacionamento para nós como igreja. Nunca tivemos tanta vontade de abraçar, não é mesmo? Nunca tivemos tanta vontade de sorrir. E estamos de máscara, então nós estamos aprendendo a sorrir com os olhos, em tocar somente parcialmente. E quando isso acabar, como nós vamos valorizar pequenas atitudes que para a gente se tornou normal? Mas que a gente possa ter um coração grato e obediente àquilo que o Senhor tem para nos ensinar, em cada estação da nossa vida. Ela foi lá, entregou aquela criança. E se você, como eu, participou da escola bíblica dominical na sua infância, ela todo ano levava lá a roupa, né? Ele ia crescendo e ela fazia a roupa do Samuel e levava lá quando ela ia visitar. Ela acompanhou ali o crescimento, mesmo que de longe. E que alegria para esta mãe saber que Samuel, uma criança, já começou a ouvir a voz de Deus e fez toda a diferença na sua geração. Deus nos chamou para fazer diferença na nossa geração. Então, queridos, que a gente possa ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, entendendo que sim, os processos dele, ele tem o tempo determinado, mas nós precisamos também nos posicionar.
possamos entender que em cada estação da vida o Senhor está presente, está ali. E Ele quer comunicar a nós. Ele quer recolher cada uma das nossas lágrimas. Ele quer receber a nossa angústia, o nosso choro, a nossa tristeza e transformar isso em algo que vai ser muito maior lá na frente. Muito maior. Nós não temos o restante da vida de Ana aqui, quando ela morreu, quando os irmãos de Samuel cresceram, mas a gente tem o resultado de uma mulher que clamou na vida de Samuel. E um homem que impactou. Sabe, eu gostaria que você, nessa noite, fechasse os seus olhos e começasse a sondar o seu coração. Para quem eu tenho apresentado as minhas questões? Eu tenho colocado aos pés daquele que pode me trazer a direção. O Senhor sim levanta homens como levantou Eli para dar a direção, homens e mulheres dele. Mas a quem primeiro nós temos apresentado as nossas questões? Nós temos nos posicionado em Deus e não nos conformado com as circunstâncias? Nós temos firmados na promessa do Senhor para a nossa vida. Como Igreja Batista da Lagoinha 2020 é o ano da promessa. Traga a sua memória. Cada um de nós tem uma função nessa terra, um propósito para viver. Não fuja mais, querido. Não fuja. No seu trabalho, na sua casa, cumpra com excelência. Traga a sua memória o dom que Deus te deu, para que Ele te chamou. E tenha um coração grato. Grato por até onde você já chegou. Mas esteja obediente para continuar prosseguindo, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje a gente não precisa mais se direcionar para um templo, para um lugar para ter acesso. Jesus rasgou o véu e nos deu livre acesso a Ele. E nós podemos chegar diante dEle, apresentar as nossas causas diante dEle e ser ouvidos e acolhidos. Mas não deixe que esse Espírito se apague dentro de você, Espírito Santo de Deus. Nós vamos cantar mais uma vez a canção que fala que independente das circunstâncias nós nos alegraremos. Mas cante pensando em cada frase desta canção. Que não seja mais uma música bonita, melódica na sua vida, mas que seja uma oração. Ainda que tudo diga não, eu vou me alegrar no Senhor e eu vou buscar nele. Ele é a fonte. Ele tem a solução. Fique na liberdade se você quiser se levantar agora para adorar o Senhor, para fazer essa oração cantada. E comece a apresentar diante do Senhor. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
queria que você nessa noite está passando por uma noite escura, está vivendo nesse tempo de noite, de choro, colocasse a mão no seu coração que eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida a alegria que vem do alto. Águas que venham fluir no seu coração, removendo toda dor, toda angústia, e que você possa levantar a sua cabeça e olhar para aquele que tem solução. Como diz o salmista, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vai passar, o dia vai clarear, a luz virá no teu coração e vai trazer vida, e vai trazer esperança, e vai trazer alegria. Alegria que não depende das circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo diga não, o seu coração estará firmado em Deus, e a alegria dele vai sustentar a sua vida, vai renovar as suas forças, vai renovar o seu coração. Derrame-se diante dele e receba nessa noite a alegria que vem do Senhor, que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, que temos vivido tempos, ó Pai, onde a escuridão, a dor, a angústia quer tomar conta do nosso coração. Mas agora, Pai, eu clamo, Deus, pela vida dos meus irmãos que estão vivendo este tempo. Que eles possam, Pai, experimentar a alegria do Senhor, o toque do Senhor, que a luz de Jesus entre na escuridão, que ela entre na escuridão de lágrimas, de dor e de sofrimento, e traga esperança, traga vida, traga renovo, traga alegria, que não depende das circunstâncias, que não depende porque a gente vê na mídia, que não depende pelo que o outro diz, mas que depende do Senhor, que está no controle, que está no controle. Pai, recebe cada lágrima, Pai, recebe cada lágrima, Pai, e transforma essas lágrimas, Pai, em esperança, em vida, que possa frutificar a vida do Senhor na vida deles. Essas lágrimas possam regar a terra seca dos corações, e que esses corações sejam aquecidos e regados pelo Senhor. Sim, Senhor, nós nos alegraremos em Ti, nós nos alegraremos em Ti. Querido, nessa noite receba a alegria do Senhor, alegria que o mundo não pode dar, que a sua família não pode te dar, mas a alegria que vem dEle, em nome de Jesus. Todavia me alegrarei. Sim, Senhor, venha a alegria do Senhor. Aleluia. A alegria do Senhor é a sua força. Ela é a sua força. Todavia me alegrarei. Declare. Todavia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sela, Pai. Sela esta oração, Pai. Que nós queremos nos alegrar em Ti, Pai. Sim, Senhor. E, Pai, que os meus irmãos comecem a ver se cumprindo cada uma das Tuas promessas. Cada uma das Tuas promessas nas suas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui. Às vezes, sair dessa noite precisa de uma mão estendida.
E nós estamos aqui. Nós queremos ser família com vocês. Nos permita. Nos permita. Nós temos ali atrás alguns GCs. Nós temos as reuniões para mulheres quarta tarde, quarta noite. Nós temos a começar a nossa classe de batismo. Há lugar para te ajudar a sair deste lugar de tristeza, de escuridão. Também nós. Você se posicionar também é. Por favor, me dá a mão aqui para eu continuar. E nós estamos aqui. Nós queremos estar caminhando com vocês. Amém, queridos? É um grande privilégio ter cada um de vocês conosco e que realmente a sua semana seja surpreendente, que você possa realmente experimentar algo novo do Senhor, algo novo você possa ouvir dele nessa semana, que você possa testemunhar dele onde você passar, que essa luz que você carrega, que ele traz, possa iluminar na sua casa, no seu trabalho, no mercado, na rua, caminhando, seja onde for, que você possa contagiar outras pessoas com a luz de Jesus. Amém?